Boa noite, amigos e irmãos. Vamos então para mais um capítulo do livro de Jó. A gente tinha parado da outra vez no capítulo 27, que era o último discurso, a resposta de Jó, hein? Aos amigos dele, aos três amigos deles. Hein? E agora ele vai falar no capítulo 28, 29 e 30. São reflexões sobre o primeiro sobre sabedoria, o outro 29 sobre benções, e o 30 vai ser sobre a angústia, o 31 onde ele vai defender a sua inocência ainda mais uma vez. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses dias passados, por o dia de hoje, por tudo que você propicia para a gente, para todas as soluções que você dá aos nossos problemas que surgem todos os dias, Senhor. A gente está neste mundo, a gente recebe a chuva como cristão, como os ímpios, Senhor. A gente recebe as bênçãos, Senhor, do sol, dos teus benfeitos, tanto quanto os ímpios também. Só que a gente tem esse poder da tua autoridade, Senhor, de receber a tua paz, de poder a gente definir as coisas boas nas nossas vidas, Senhor, através da tua palavra e seguindo os teus preceitos. É isso que a gente quer hoje entender e aprender contigo, Senhor. Teus preceitos para nosso bem, para nosso futuro, para termos, Senhor, o acesso ao teu reino, a certeza da nossa salvação, da nossa vida eterna junto a ti, meu Deus. Então eu te peço hoje, agora, essa sabedoria, eu te peço a tua luz nos meus comentários, te peço a tua luz em cima de todos os textos que a gente vai ler agora, que o Senhor possa nos dar a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É verdade que a gente passa por tribulações, hein? Todos os dias a gente tem que matar um leão, e não é porque a gente é cristão, convertido, que a gente não vai ter que passar junto ao resto da população mundial, que talvez não é, também que não são convertidos, a gente vai ter os mesmos problemas, hein? Só que a gente tem soluções que vêm de Deus, enquanto os outros não têm essas soluções. Enquanto os outros vê só o problema, a gente vê a solução. Porque Deus nos dá as soluções todos os dias aos problemas que surgem nesse mundo corrompido, nesse corpo corrompido que a gente tem, que vai desfalecendo já cada dia um pouquinho mais, hein? Mais a gente vai para frente, mais a gente vai para o reino, hein? Para o corpo de glória. E graças a Deus, e dando glória a Deus por isso. Então vamos começar a ler. Isso é interessante porque Jó fala muito bem disso, hein? Por isso que Jó é tão profundo, é tão esclarecedor, hein? Em relação a dores, às lutas, aos altos e às baixas que a gente tem nas nossas vidas. Ele está passando por uma depressão profunda, por dores realmente insuportáveis quase. Apesar disso, ele continua acreditando em Deus e não está renegando Deus de maneira alguma. Hein? Ele só está se perguntando o porquê dessas coisas. É justo, né, dele se perguntar isso, já que Deus tinha encontrado ele como o homem mais justo. Hein? Então vamos ler. Capítulo 28 do livro de Jó. As pessoas sabem de onde extrair a prata. Esse capítulo 28 é sobre a sabedoria humana. Hein? A sabedoria não só humana, a sabedoria, na verdade, que vem do alto.
porque ele está se perguntando nesse capítulo, da onde que vem a sabedoria? Quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de inteligência, hein? Tem o tolo e tem o sábio. Então tem o que não é muito inteligente, que é besta, que é tolo, e tem o sábio, que é o inteligente. Então a sabedoria é sinônimo à inteligência. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar mineiros nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas em lugares onde ninguém vive. Descem por meios de cordas, balançando de um lado para outro. Vê como é interessante. Isso a gente está falando de milhares de anos atrás, hein? Ele está falando que as pessoas têm a inteligência, a sabedoria, para extrair até ferro, tirar ferro da terra, hein? Separar o cobre da rocha, sabem fazer brilhar a luz na escuridão, quer dizer, acender fogo, hein? Procurar mineiro nas regiões mais distantes. Cavam entradas para minas em lugares onde ninguém vive, hein? Então ele consegue sobreviver onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida, como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras, e no pó se encontra ouro. São tesouros que nem uma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver, porque está debaixo do rio, está dentro do rio, está debaixo da terra, tá nas minas. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas. Nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam as águas dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Essa aqui a gente está falando de garimpeiro, praticamente, ali, que vão revirando as águas dos rios, que despedaçam rochas, que sabem como despedaçar as rochas, porque tem toda uma técnica inteligente para quebrar as rochas grandes, para a rocha quebrar. Abre túneis nas rochas e encontra pedras preciosas. Represa águas dos rios e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la. É verdade. Tem gente que nasce inteligente e tem gente que nunca vão ter essa sabedoria, essa inteligência. Tem gente que já são predispostos, e sem estudar muito, já tem essa sabedoria, essa inteligência para fazer as coisas, para deduzir as coisas. Ele já tem um entendimento. É como... São dons, na verdade. Ninguém sabe onde encontrar a inteligência, a sabedoria. Onde que eu vou procurá-la? Ninguém, pois ela não se acha entre os vivos. Não há ninguém, nenhum ser humano que pode me ensinar. Como que eu vou encontrar? Como eu vou ficar mais inteligente? Posso estudar, eu posso ficar mais culto. Mas como que eu adquiro um dom que eu não tenho? Isso não se acha, Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. A gente não pode comprar nada disso, com nem o maior dinheiro nos deixe mais inteligentes se a gente quisesse. Não se pode comprar, vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e o cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro
nem com joias de ouro fino. É verdade que a sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal, porque quem é inteligente vai poder fazer coisas que nem um ouro compra, hein? O ouro ele dá riqueza, ele não dá, não dá sabedoria, ele não dá inteligência. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa os dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ele vale mais que o ouro puríssimo. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondido dos olhos de toda a humanidade? Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Por que a destruição e a morte? Porque se nem entre os vivos, ele está falando, né, mais para cima, que não se encontra a sabedoria nem o conhecimento entre os vivos. Então, por isso, a destruição e a morte dizem: nem lá. Ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Agora, vem da onde que vem? Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu caminhos dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar, a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então, aonde está a sabedoria e o entendimento? Com Deus, hein? A sabedoria, isso que Deus diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um jeito de nos deixar realmente mais sábio e mais inteligente. Por exemplo, são leis do Senhor, hein, que a gente pode ver em toda a palavra, que quando o Senhor quer nos melhorar nosso entendimento, nossa inteligência, e só Ele pode fazer isso. Como é que Ele faz isso? Ele nos permite chegar a um ponto difícil ou ruim, para depois nos levantar, para que possamos enxergar a diferença. Porque quem nasce com um dom, vamos supor, nasce inteligente, muito sábio, etc, etc. Como que ele vai se achar? Ele já é, na verdade, não precisa nem se achar. Ele já é inteligente. Então, se Deus lhe dá mais um dom, ele não vai ver que isso vem de Deus. Então, ele não vai saber que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Ele vai atribuir a sabedoria a ele mesmo. Porque é verdade que tem gente que tem um dom para uma coisa, outros têm dom para outra coisa. Uns são inteligentes para matemáticos, outros são inteligentes para coisas manuais, para construir coisas, para lógica, para raciocínio, sei lá. Tem muitas coisas. Outros entendem muito rapidamente as coisas, sabem um caminho que tem que seguir para chegar ao objetivo mais rapidamente e mais seguramente. Então, isso são dons que Deus dá individualmente a cada um. Que eles estejam cristãos ou não. Isso é a sabedoria, a inteligência que Deus dá ao ser humano, hein? Junta a vida, junta a vida, é um espírito de vida.
Agora, como que a gente pode, para alguém que então não tenha toda essa sabedoria, ou mesmo para alguém que tenha, Deus ele vai deixar essa pessoa talvez passar por dificuldades, por mais maus lençóis, assim talvez por doença. Não é que ele vai colocar dificuldade ou doença, mas ele vai esperar se essa pessoa não reconhece por hora, pelo menos, e não tem esse temor, como ele fala, do Senhor e da verdadeira, que o Senhor é a verdadeira sabedoria, que ela vem dele, então ele vai deixar essa pessoa realmente cair em dificuldades. Por quê? Porque aí ele vai precisar de Deus e Deus vai o levantar, ele vai reconhecer que Deus está no comando, que Deus é Deus, que Deus dá esse entendimento, essa sabedoria para poder fazer as coisas. A gente tem um exemplo, aqui tem até nos comentários, que eu estou usando a Bíblia de Spurgeon, né? Aqui, comentado, que ele é muito boa. E aqui ele fala também que quando Deus quer permitir que ele seja limpo, por exemplo, que ele se limpe das coisas do mundo, que ele reconheça que Deus é Deus, ele permite, às vezes, que ele vai muito longe, um homem, dentro das coisas do mundo, que ele peca bastante, antes de realmente demonstrar que ele é Deus. Muitos, antes de se tornar também, tem um exemplo de se tornar economicamente ricos, eles ficam em desespero, eles ficam bem pobres. Por quê? Para depois não dar glória ao dinheiro, mas dar glória a Deus pelo dinheiro. E não atribuir poder ao dinheiro, mas atribuir a Deus o poder do dinheiro. Ele faz aqui também um paralelo, o Spurgeon, que para a gente viver, a gente precisa morrer, hein? A gente precisa dessa passagem. Então Deus, ele nos permite morrer aqui para nos dar a vida eterna do lado dele. Então, isso que a gente tem que entender através desse capítulo, que na verdade tudo que a gente pode querer, as melhores coisas, elas não vêm do ser humano, elas não se encontram nem em cursos, nem em estudos, nem em nada. Não é que não tem que estudar, obviamente que tem que estudar. Mas a sabedoria, a inteligência, o conhecimento das coisas vem realmente de Deus. E a gente não pode mudar nada nisso. Então, se alguém tem dificuldade justamente para estudar, ele há de pedir a Deus a sabedoria, a inteligência, e Deus a dá. Porque está escrito em Tiago, vou pegar aqui em Tiago, se eu encontro rapidamente, no capítulo 1, se eu não me engano, Tiago, capítulo 1, deixa que ele cresça, pois... No versículo 5, ele fala assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, de inteligência, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. E que este não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que faz.
Olha como é interessante isso, hein? Então, a sabedoria, a inteligência, a gente pede ela a Deus e Deus a dá em abundância gratuitamente. Só que a gente tem que pedir com fé, sabendo que ela vem realmente de Deus. É que somente Deus pode nos dar essa inteligência que a gente está procurando. Ou para resolver uns problemas que a gente tem, podem ser problemas financeiros que a gente não vê solução, é que nos falta sabedoria, falta inteligência para poder pegar esse problema pelo ângulo certo, pelo início, e não querer pegar ele já no final. Desse modo, é que não é desse modo que vai dar certo, hein? Mas às vezes a gente não encontra a forma, o início do como que eu vou fazer, por onde eu vou começar. Então, Deus, ele nos dá essa inteligência. Só que tem que ter certeza, tem que ter a convicção no nosso coração que Deus verdadeiramente vai nos dar o caminho, vai nos revelar o como fazer, vai nos dar o conhecimento de como agir. E se a gente tem essa convicção, é que a gente pede realmente o socorro e o caminho, a ajuda a Deus, ele vai nos dar. E não vai nos dar a coisa pronta. Muita gente está esperando, está querendo que Deus faça tudo no nosso lugar. Não, ele vai nos dar a inteligência para a gente resolver. Só que ele vai nos mostrar como resolver. Só que é a gente que vai ter que resolver. Deus não vai agir por nós. A gente não vai ficar deitado na cama 2, 3 dias, você fala, então vou deixar 2, 3 dias para Deus resolver. Daqui 2 dias eu levanto e a minha vida vai ser outra. Isso não existe. Por isso que ele fala que a gente tem que, é isto que ele diz a toda a humanidade, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. É afastar-se do mal, é o verdadeiro entendimento. Então já tem que começar para não semear coisa ruim. Porque quem semeia coisa ruim vai colher coisa ruim. Então afaste-se das coisas ruins e semeie as coisas boas. Isso já é um grande passo para o entendimento das coisas. Porque fazendo o bem, vem o bem para a gente. É muito mais fácil viver na paz quando a gente colhe o bem, né? Então ele está falando lá em Tiago que a gente tem que pedir a inteligência e o caminho, as soluções para Deus com fé. É acreditar que ele vai nos dar, que ele nos dá em abundância a inteligência. Então, se eu creio nisso, Deus dá. E Deus dá a solução para tudo e qualquer problema. Não há problema que Deus não vai nos dar a solução. Só que sempre a gente tem a nossa parte a fazer. Eu costumo sempre pegar um exemplo de um carro. Um carro, antes ele tinha uma chave para ligar. O meu ainda tem chave, mas hoje os carros têm um botão, tem a voz, tem alguma coisa para ligar o carro. Agora a gente pode imaginar, o carro está cheio de força, tem um motor que é potente, que pode nos levar ou levar cargas, se for um caminhão, de um lugar para outro sem dificuldade. Só que para desenvolver todo esse poder, essa potência que o motor tem, que o carro ou que o caminhão tem, eu preciso tirar a chave no bolso, enfiar a chave lá no contato e virar a chave. Se eu não faço isso, eu posso entrar no carro, sentar nele, que não vai acontecer nada. Mesmo num carro moderno, se eu entro nele, sento nele, eu vou ter que ou falar, dar um comando de voz que ele vai reconhecer minha voz, ou apertar um botão, vou ter que fazer. Eu vou ter que ter essa participação ativa. Então, não, se eu ficar ali sentado, esperando que o carro ligue e se move, ele nunca vai se mexer. Então, Deus espera da gente que a gente faça o nosso. Que quando a gente fala que tem a fé, e tem as obras. Então não existe só fé sem obra.
A gente tem que fazer nossa parte. Né? A fé sem obra, ela é morta, ela não vai em lugar nenhum. Eu posso ter fé que as coisas vão acontecer, se eu não me movo, se eu não me mexo, não vai acontecer. Deus, Ele nos deu vida, Ele nos deu uma inteligência para fazer a nossa parte, mas conduzido e dirigido por Ele. E não por nosso espírito, por nossa sabedoria humana. Porque essa aí não vai longe, não. É isso que ele está falando no capítulo inteiro aqui. Que a gente não encontra sabedoria em lugar nenhum. Apesar entre os homens, entre os vivos. E nem entre os mortos, né, que a gente vê aqui. Que nem a morte, ela sabe, ela ouve falar dela. Mas ela não sabe onde que ela está. Porém, o homem já vem com uma certa quantidade, uma certa dose de inteligência. E certos dons atribuídos e distribuídos diferentemente a cada um. É como os dons espirituais. Quando uma vez a gente é convertido, a gente tem que aspirar aos dons espirituais. Aqui a gente fala dos dons de inteligência, de sabedoria. Os dons naturais, né? Que vêm com o ser humano. Então, que isso possa, para a gente, ser uma lição de vida, para a gente realmente sempre pedir o conhecimento das coisas, a luz, para Deus. É que a gente peça a Deus sempre por onde a caminhar, por onde começar as coisas, quando tem um plano para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa, para comprar um carro, uma casa, que a gente peça a Deus é que a gente determina também as nossas opções. Porque como é que a gente vai saber que Deus nos dirija se a gente não fala a Deus quais são os desejos do nosso coração? Por exemplo, se eu quero uma casa, eu tenho que definir junto a Deus. Eu tenho que passar para Deus o meu desejo, ou as minhas necessidades. Se eu quero comprar um carro também, eu tenho que colocar a minha real necessidade. Eu não vou pôr um Rolls Royce, eu não vou pedir um Rolls Royce para Deus se é para carregar cabras. Não vou pedir uma picape, ou sei lá, uma coisa assim. Tem que ficar sábio e ter entendimento das coisas. Se eu peço algum carro que não tem cabimento para o uso que eu vou precisar, obviamente que Deus não vai responder, né? Então, é por isso, é para saber se o carro é esse, se a casa é essa, eu tenho que colocar uns parâmetros. Eu tenho que definir o que eu quero. Eu quero um carro até quanto? 20 mil reais? 10 mil reais? 50 mil reais? Isso dependendo das minhas aspirações e possibilidades. Eu quero uma casa como? Com 3 quartos? Com 2 andares? Então eu tenho que colocar, porque se vem a primeira casa, eu falo, não, essa aqui não é a casa que eu pedi. Porque eu quero um andar, porque eu vou fazer no segundo andar, eu quero uma coisa separada para fazer isso, para fazer aquela coisa. Então, não é essa casa, eu vou saber, não é isso que eu pedi. Então, essa aqui não é o que Deus está me mostrando. O carro é a mesma coisa. Quando eu comprei, todos os carros que eu comprei, eu sempre pedi colocando parâmetro. Aí eu sempre soube, esse é o bom. Mas acontece que eu vi talvez 10 carros às vezes antes. Aí eu sempre Deus me fala, não é esse, não é esse, não é esse. Até que uma vez quase que eu comprei, ele não permitiu. Aí eu me encontrei por última hora, eu ainda liguei para um outro anúncio e foi esse. Entendeu? Então Deus, de verdade, Ele nos dá as soluções. Eu sou um exemplo vivo, poderia dar dezenas e dezenas de exemplos vividos.
de como que Deus ele nos mostra, ele nos permita fazer nossas escolhas, de não nos arrepender depois, de confiar que vai dar certo, que dá certo, que Deus sempre tem a solução. Mas a gente tem que ter essa convicção, essa fé que está em Tiago, porque se a gente não tem ela, lembra que eu li, um tal homem não espera receber nada de Deus. Se a gente se deixa levar pelo vento, pelas ondas, que a gente é instável na nossa fé, a gente de repente hoje pensa, vou pedir isso a Deus, aí amanhã não acontece. Aí eu já começo a desfalecer na fé. Então Deus não vai abençoar não, porque ainda não chegou. Então, aí que eu não vou receber nunca nada, hein? É muito... Isso aqui é muito importante. Eu vou até reler, porque é realmente muito, muito importante da gente não desfalecer na fé, hein? Tiago é pequeno, né? Tem acho que 5 capítulos. São 2 páginas e meia. Ou 3 páginas duplas. Aí ele fala assim, hein? Mas quando pediram, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida. E é instável em tudo que ele faz. E geralmente esse homem que já não confia em Deus, já não confia em nada quando ele faz as coisas do dia a dia. Ele é igualmente desconfiado em tudo. Quando toca alguma coisa, será que é assim que eu tenho que fazer? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Não, ele não tem convicção por nada. Isso aqui não sou eu que estou falando. Verdadeiramente se verifica. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Porque tem a mente dividida. Então não pode ser estável em coisa alguma. Então isso é importante, a gente ter uma regra de conduta, um sim é sim, não é não. A gente não pode ficar em cima do muro, indeciso. Ou a gente quer ou a gente não quer. Não é, peraí, talvez, um dia talvez. Isso não é de Deus, não. Isso aqui é o capeta que quer nos deixar confuso, que quer nos deixar confuso. Onde tem confusão não tem Deus. Deus, ele sempre ou é sim ou é não. Ou é frio ou é quente. Ou é ou não é. Não é? Então é isso. Que a gente possa ter esse entendimento de pedir tudo a Deus. É isso que esse capítulo 28 nos deixa com Jó falando a respeito da sabedoria. Como encontrá-la, como a pedir, através também de Tiago. Hein? No próximo capítulo a gente vai falar, Jó está falando das benções que ele teve. Bom, claro, antes de sofrer todos esses terríveis sofrimentos que ele tem lá. Mas ele vai falar das benções e depois da angústia, né, que ele está sentindo. São capítulos muito profundos, na verdade, porque eles estão falando sobre coisas que qualquer um é sujeito a sentir, né? É sujeito a ter as benções, as angústias, né? Então esses 3 capítulos são muito interessantes, por isso que eu estou lendo só um por vez, para a gente poder desenvolver bem, entender bem o sentido de cada capítulo. Eu te agradeço, meu Deus, pelos ensinamentos que a gente pode ter através da Tua Palavra, porque, Senhor, a Tua Palavra é a Tua justiça, é o Senhor falando, Senhor. A gente crê, Senhor, que com fé, com convicção, Senhor, sabendo que Tu és Senhor, que Tu és Deus,
é que tu tens tudo nas tuas mãos. A gente pode resolver tudo e qualquer problema, porque tu, Senhor, vai nos dar as soluções de tudo e qualquer coisa. Seja para comprar uma coisa, para vender uma coisa, para resolver um problema, para doença, para tudo, qualquer coisa, Senhor. Colocando a situação entre as tuas mãos, o Senhor nos dará o conhecimento das coisas, o Senhor nos dará a inteligência em abundância para transbordar sobre nós o conhecimento e a sabedoria para poder solucionar tudo e qualquer coisa, Senhor. Te agradeço por isso, Senhor, porque a sabedoria, a inteligência só vem de Ti. Ela não pode ser aprendida nem em livros, nem por professores. Não há ser humano que pode acrescentar um jota à nossa inteligência. Mas Tu, Senhor, sim. Tu, Senhor, Tu és que dá realmente a solução, o caminho, Senhor, para enfrentar e para resolver tudo e qualquer coisa. Te agradeço, Senhor, eu te peço a bênção para cada um que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu peço que você possa dar luz para o esclarecimento e o conhecimento para solucionar todos os problemas de cada um, Senhor. Não só os problemas, mas todos os planos, Senhor. E dar o caminho para chegar no objetivo que o coração de cada um tem e deseja, que ele possa chegar no objetivo usando, Senhor, os teus preceitos, a tua justiça, os teus caminhos, as tuas soluções, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos deixar agora para a próxima vez o capítulo 29. Eu desejo a todos uma boa noite e fiquem na paz de Jesus.